Fala pessoal, boa tarde. Eu tinha feito uns stories perguntando sobre a possibilidade de reparação do preso que ficou preso preventivamente e teve uma absolvição ao final. Eu não consegui responder na semana que eu postei isso, foi numa sexta-feira, e aí eu tirei o final de semana para dar uma relaxada, coloquei os prazos em dia e agora vou vir comentar o assunto aqui com vocês, né? O que acontece? Como tudo no direito, depende, tá? Depende de como vai ser a absolvição desse cliente, né? No caso em concreto, que eu consegui uma reparação, foi o seguinte: o cliente ele foi acusado, né, de ter praticado um crime e foi feito um registro de ocorrência, ele foi reconhecido através do book e em nenhum momento a delegacia intimou o cliente para ele ir lá prestar os esclarecimentos, né? E o CPP, ele tem essa previsão de que quando é instaurado um inquérito contra a pessoa, ela tem que ser intimada para oportunizar o contraditório. Então, nesse caso, não foi oportunizado o contraditório e teve um erro, né? Uma falha da delegacia e, consequentemente, do Estado. E aí, diante dessa instauração de inquérito, o delegado representou pela prisão do assistido por conta desse reconhecimento e aí foi expedido o mandado de prisão e o cliente foi preso, tá? Foi passando uma blitz, parou na blitz, constataram que ele tinha um mandado de prisão e ele foi preso. E aí ele constituiu a defesa, ficou 15 dias preso e conseguiu responder o processo em liberdade. E nas diligências, né, no andamento processual, nós juntamos uma carga probatória bem robusta, demonstrando que seria impossível ele ter praticado o crime, tá? Porque no horário que foi feito o assalto lá no roubo de carga, ele estava trabalhando em outra cidade, uma distância de 30 km, e através de provas documentais, nós conseguimos demonstrar que o cliente não praticou o crime. Nós juntamos contra-cheque, demonstrando que não houve desconto na folha de ponto, carteira de trabalho, demonstrando que ele trabalhava no local, o GPS dele da semana, demonstrando que ele saía todo dia às 6 horas da manhã e retornava às 16 horas. Então, o horário do crime foi praticado às 10 horas, então seria impossível ele ter praticado esse crime, tá? E aí, na audiência de instrução e julgamento, mostrei essas provas, né, discuti com a promotora, e a gente chegou no consenso que ele deveria sim ser absolvido. E a promotora opinou pela absolvição no 3867, que é pela ausência de provas, né? Pela insuficiência de provas. E eu, já pensando numa ação contra o Estado, me insurgi quanto a esse pedido. A juíza ainda tentou facilitar. Não, doutor, a gente tem um modelinho aqui. Não aceitei esse modelinho. Falei, não, doutora, não vou aceitar pelo 3867, eu quero 3865, porque a gente tem provas suficientes que demonstram que o cliente não praticou o crime. Inclusive, nós iremos entrar com uma ação contra o Estado por conta da falha de todo o procedimento. Então, diante dessa situação, eu vou realizar a sustentação oral e Vossa Excelência decide. E aí, depois da sustentação oral, a juíza de fato concordou com a defesa e absolveu ele no 3865. E a partir do momento que a gente tinha uma decisão demonstrando que o cliente não praticou o crime, que ficou provado que ele não praticou o crime, aí sim, nós entramos com uma ação contra o Estado por conta do erro judiciário. E aí, diante de todo esse arcabouço probatório, né, a doutora Alessandra e eu, a doutora Alessandra trata das coisas cíveis lá do processo, do escritório, nós conseguimos uma reparação justa, né? É um valor de R$50 mil por conta desse erro judiciário. Então, sempre que for pensar numa reparação por conta da prisão, você tem que pensar como vai ser a absolvição do teu cliente, né? Então, você tem que preparar um cenário, já deixar tudo preparado, porque o indúbio pro réu, né, a insuficiência de prova, os tribunais têm entendido que isso não é suficiente para indenizar um cliente. Então, você tem que ter uma absolvição demonstrando que o cliente não praticou o crime. Então, anota essa dica aí, caso você tenha um cliente que fique demonstrado que ele não praticou o crime, busque aí a justiça para uma reparação pelos transtornos causados pelo erro judiciário.